Minha Nossa Senhora, torcedor, o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians é coisa séria. Primeiro, a diretoria bateu o martelo e tomou uma decisão urgente de última hora, só que como se não bastasse. Agora veio o craque Neto e soltou uma bomba que vai te deixar de boca aberta. Então fica comigo porque eu vou te explicar toda essa história em detalhes, e no final eu quero saber a sua opinião. E ó, se você é fiel de verdade, já se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanha até o fim, porque esse vídeo é feito especialmente para você. Agora vamos lá. O Corinthians tem vivido dias intensos fora das quatro linhas. O clube está sofrendo com um transfer ban imposto pela FIFA, uma punição que impede a inscrição de novos jogadores por causa de uma dívida na compra do zagueiro Félix Torres junto ao Santos Laguna, do México. E olha que não foi por falta de tentativa. A diretoria tentou negociar com os mexicanos, propôs pagar 70% da dívida parcelada. Depois reduziu o número de parcelas, ofereceu outra forma de quitação, mas nada foi aceito. O Santos Laguna bateu o pé, ou paga tudo à vista ou não tem acordo. Resultado? O Timão segue travado no mercado e sem poder registrar novos reforços. Essa situação acabou refletindo diretamente nas decisões internas. Um exemplo claro foi a proposta da Roma por Yuri Alberto. 30 milhões de euros, cerca de 191 milhões de reais, estavam na mesa. Qualquer outro clube brasileiro teria topado de olhos fechados, mas o Corinthians vetou. E a mesma lógica vale para Breno Bidon. O Al Ahly da Arábia Saudita sondou o garoto de 20 anos e já tinha sinalizado com 18 milhões de euros, algo em torno de 114 milhões de reais. Só que mesmo com a janela árabe aberta até o dia 10 de setembro e mesmo com esse valor que poderia dar um fôlego financeiro, a diretoria foi categórica: não sai. E por que não sai? A resposta está dentro de campo. O Corinthians perdeu dois nomes importantes do meio-campo praticamente de uma vez só. José Martínez sofreu uma fratura na mão esquerda, passou por cirurgia e ainda não tem data para voltar. Já André Carrillo, que vinha sendo um dos destaques da equipe em agosto, inclusive foi o jogador com melhor avaliação da torcida no mês, rompeu os ligamentos do tornozelo em uma entrada dura durante o clássico contra o Palmeiras. O diagnóstico foi devastador. Carrillo só volta em 2026. Ou seja, o Corinthians simplesmente não pode abrir mão de mais ninguém na posição. E foi justamente nesse contexto que Breno Bidon assumiu o protagonismo. O jovem foi titular no empate contra o Palmeiras na Neoquímica Arena, e mostrou personalidade em um jogo grande, daqueles que marcam a trajetória de qualquer jogador da base. Para Dorival Júnior não há discussão, o garoto tem que ficar. Ele já deixou claro nas coletivas que não espera reforços até o fim do ano e que vai trabalhar com o que tem. Nas palavras do treinador, eu acho que a expectativa é muito positiva pelo que vi a equipe produzir com todos recuperados. Mas não falaremos mais disso porque sei que até o fim do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. E aqui entra outro detalhe importante. Como o Corinthians não pode contratar, a diretoria já começa a olhar para dentro do elenco pensando no futuro. Um caso emblemático é o de Fabrício Angileri, lateral esquerdo argentino que chegou no primeiro semestre, disputou 25 jogos, perdeu espaço para Matheus Bidu, mas ainda é considerado útil por Dorival. O treinador já pediu a renovação do contrato do jogador, justamente porque não há perspectiva de reforços imediatos. A ideia é preservar as peças que já estão à disposição, evitar novas saídas e garantir pelo menos alguma estabilidade para 2026. Esse cenário mostra como o clube está tentando se equilibrar em meio a tantos problemas. Além da dívida com o Santos Laguna, o Corinthians também tem pendências com o Talleres, da Argentina, pela compra de Rodrigo Garro, sem falar na novela envolvendo Matias Rojas. O passivo cresce e as cobranças externas aumentam, e o torcedor fica cada vez mais impaciente. Só que, ao mesmo tempo, Dorival tenta blindar o vestiário e focar nos jogos. Ele mesmo disse recentemente que o elenco é enxuto, que improvisações serão necessárias, mas que acredita no poder de reação do grupo. E dentro desse cenário, Breno Bidon aparece quase como um símbolo da resistência alvinegra. Não é só o talento do garoto que está em jogo, mas a mensagem que o Corinthians passa ao segurá-lo, de que não vai desmontar o elenco, mesmo em meio às dificuldades. Que o clube prefere resistir às tentações financeiras para tentar manter um mínimo de competitividade dentro de campo. Vale lembrar que antes da lesão, Carrillo vinha em alta. Contra o Fortaleza saiu do banco para marcar o gol de empate. Contra o Palmeiras foi titular e um dos melhores em campo na vitória por 2-0 no Allianz Parque. Recebeu mais de 3.000 avaliações da torcida e fechou agosto com média 7,6, a melhor nota do elenco.
A perda dele é gigantesca, e por isso o Corinthians não pode abrir mão de outro meio-campista relevante. Agora, o desafio do Timão é segurar as pontas até o fim da temporada. O próximo compromisso é pesado. O jogo de volta das quartas de final da Copa Betano do Brasil, contra o Atlético PR, dia 10 de setembro, na Neoquímica Arena. O Corinthians tem a vantagem de ter vencido por 1-0 fora de casa, mas precisa confirmar a classificação diante da sua torcida. E é justamente nesses momentos decisivos que a presença de jogadores como Breno Bidon faz toda a diferença. Então, torcedor, a verdade é que o Corinthians está tentando se reinventar em meio ao caos. Tem dívida, tem transfer ban, tem lesão, tem pressão, mas também tem resistência, tem garotos da base pedindo passagem e tem um técnico que, com todas as dificuldades, ainda acredita no potencial do grupo. A decisão de segurar Breno Bidon é muito mais do que uma escolha financeira. É uma declaração de sobrevivência. E eu quero saber de você agora. A diretoria fez certo em segurar o Breno Bidon mesmo com essa proposta milionária? Ou deveria ter vendido para tentar aliviar as finanças? Deixe a sua opinião aqui nos comentários porque você, torcedor, faz parte dessa história tanto quanto qualquer dirigente ou jogador. Afinal, o Corinthians é feito pela Fiel, e a sua voz importa demais. E se a situação já não estava complicada o suficiente, torcedor, olha só o que veio à tona. O craque Neto soltou a bomba e disse que o Corinthians pode acabar vendendo 4 joias da base já em dezembro. Segundo ele, diante da crise financeira e da pressão das dívidas, a diretoria não terá outra saída a não ser abrir mão dos garotos para equilibrar as contas. Durante o programa, Neto foi direto ao ponto e cravou: sabe o que vai acontecer em dezembro? Vai vender o Breno Bidon, Guinegão se tiver uma proposta, Pedro Checa e Ryan. Vai vender esses moleques todos, pois não tem dinheiro para pagar o Memphis, o Garro, José Martinez e Carrillo no fim do ano. Aí vai ter que vender esses meninos. É um cenário que preocupa demais, porque a gente sabe que o Timão está atolado em mais de 2 bilhões em dívidas. Vive um momento delicado com o transfer ban e ainda lida com problemas salariais que já respingaram até em nomes pesados do elenco. Um exemplo claro é o próprio Memphis Depay. Apesar de ser um dos jogadores mais talentosos que vestem a camisa do Corinthians hoje, o holandês virou alvo de críticas de Neto após o empate contra o Palmeiras. O ex-camisa 10 não poupou palavras e disparou: o que você deixou de correr? A sua performance como atleta. Melhor você fazer rap mesmo. A falta de disposição sua no jogo ontem foi uma das coisas mais medonhas que eu vi num clássico. Dentro de campo, Memphis até já foi decisivo e ajudou o Timão a conquistar o Paulistão de 2025, além de ter sido importante na arrancada do Brasileirão do ano passado. Mas fora dele, os problemas são grandes. O clube ainda deve 23 milhões de reais ao jogador, somando bônus e luvas. Segundo a jornalista Bianca Molina, da TNT Esportes, houve um acordo recente para parcelar essa dívida. Mas isso mostra bem o tamanho do buraco financeiro que o Corinthians enfrenta. E é justamente por isso que a fala de Neto encontra eco em muitos torcedores. Como segurar os meninos da base se o clube mal consegue honrar os compromissos com os medalhões? A promessa feita a Yuri Alberto, por exemplo, foi clara: propostas serão ouvidas no fim do ano. Então, será que com Bidon, Guinegão, Checa e Ryan o caminho não será o mesmo? É um dilema enorme. Vender as joias pode aliviar as contas a curto prazo, mas também enfraquece o elenco e compromete o futuro esportivo. Segurar os garotos, por outro lado, pode trazer retorno técnico dentro de campo, mas aumenta ainda mais o risco de crise financeira estourar nos bastidores. E aí, Fiel, eu quero saber de você. Você acha que o Corinthians deve vender esses meninos para pagar as contas? Ou acredita que é hora de segurar a base e construir o futuro em cima deles? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é parte dessa resenha e pode ajudar a mostrar o que a torcida realmente pensa sobre o destino do nosso Timão.